Uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, pacata como qualquer outra, com seus habitantes agindo de um modo blasé, né? Como se nada tivesse importância, nem mesmo um ataque zumbi que está para acontecer. Um filme do diretor excêntrico Jim Jarmusch, que, tá bom, quase ninguém conhece, mas é cult, viu? E se você aí, que já tá de saco cheio de filme de super-herói, né? Já não aguenta mais, já tá entediado, pode ser que você goste de The Dead Don't Die, Os Mortos Não Morrem, de 2019. Bora ver? What the hell else could it be? Goddamn hairy lunatic living out there all these years like a caveman, like some kind of ghost. Centerville, uma cidadezinha, então, no interior americano, né, dos Estados Unidos, onde um xerife, né, ele tá para se aposentar ou não, né, existe uma brecha no roteiro que intencionalmente mostra isso. O seu ajudante e amigo, Adam Driver, o Ronnie, eles estão indo, logo no começo, né, fazer uma busca de uma galinha roubada, né, pelo Bob Ermitão, que é feito pelo Tom Waits, um cantor que adora atuar, né, e até bem. E tudo vai bem nessa pacata cidadezinha, até que de repente, né, as coisas começam, a gente percebe que começa a acontecer, por exemplo, o dia começa a demorar mais, a noite não chega, os relógios começam a dar problema, né? E tem um momento que existe uma interferência no rádio da polícia enquanto eles estão, né? O xerife e o ajudante ali conversando lá com a central. E aí começa uma interferência e o xerife fala, ó, bota uma música aí, e começa o quê? A tocar uma música chamada The Dead Don't Die. E aí a gente já começa a perceber que não seria um filme convencional de zumbi, né? Quando o xerife pergunta, mas por que essa música aí me faz assim, me soa tão familiar? E o Adam Driver, né, o Ronnie, fala, olha, é porque a música tema, a música tema do filme. Então já é aquela quebra, né, aquela metalinguagem, não? E não só a metalinguagem, como analogias a gente vai ver e perceber ao longo do filme, assim como algumas homenagens ou críticas, né, também, sobre os clássicos filmes de zumbis. Então, para quem ainda não assistiu o filme, né, embora ele seja de 2019, agora tem spoiler, beleza? Então vamos lá. Frank, que é vivido pelo Steve Buscemi, um personagem que parece ser o pessoal que vota no Trump, né, porque ele tá com o bonezão do MAGA, Make America Great Again, tá lá em um momento. E está indo embora a garçonete, que depois vai ser brutalizada mais para frente pelos mortos-vivos, né? Ela pergunta se ele quer levar mais café para casa, ele fala, não, é muito preto para mim. Aí ele olha para o personagem do Danny Glover, nosso querido Danny Glover de Máquina Mortífera, que tá um senhorzinho. Ele fala assim, olha, desculpa aí, foi mal, foi moleque, e vai embora, né? E o rádio, então, começa a dar informação, talvez, do que seria aquilo de a noite começar a demorar a chegar, né? O dia ficar mais longo, os relógios terem problemas, né? E eles especulam que poderia ser a rotação do eixo da Terra que mudou, né? Ou então uma prosaica perfuração no Ártico e as mentiras sobre o clima da Terra, já profetizando, né, alguma coisa que viria mais para frente.
Então, o filme se intitula de terror, né? E podemos dizer que na hora de mostrar a violência, mostrar o gore, mostrar o sangue, né? Como é de um filme de terror, ele é bem competente e acontece. Então, os desavisados aí, tomem cuidado, né? Os ataques brutais dos zumbis são bem, digamos assim, fortes, né? E é um filme lento, mas com aquela, né, aquela coisa de simpatia que você vai querer acompanhar ali para ver o que vai dar. E no final você acaba sendo graciado por uma solução que o diretor colocou, né? Que acaba aparecendo a personagem da Zelda, né? E os zumbis estão todos lá, aquela coisa toda. E a gente percebe que nessa crítica também, né? Porque os zumbis, eles estão ali, embora sejam canibais, sejam bem como qualquer Walking Dead da vida, né? Eles estão ali fazendo o que faziam quando eram vivos. Por exemplo, tem zumbis adolescentes, que eu achei meio chocante, né? Mas como eu disse, é um diretor de Indiamanche, é um diretor meio polêmico, claro. E a molecada que é doce, o outro que é sorvete, né? O personagem que é o outro cantor, né? Vamos ver se vocês adivinham quem é. Ele entra lá com a parceira dele e eles querem o quê? Querem café. Então os zumbis, né, quando mortos, que não querem morrer, eles fazem o que faziam quando era vivo, né? Meio uma lógica meio estranha, meio... E quando a gente percebe que entra vamos lá, a solução final, né? Que o personagem queridão acaba revelando, né? Que é o personagem mais legal, que eu acho, né? Que é a Tilda Swinton, que é a agente funerária, samurai, e uma coisa de outro mundo é o plot twist da coisa toda. Eu achei legal, achei bem interessante. Cercados então por zumbis canibais que se aproximam da viatura onde está o xerife, o Ronnie e a assistente, a loirinha, o Adam Driver, né, o Ronnie, começa de novo a falar que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, até que o xerife fica de saco cheio e pergunta: mas que história é essa que você vive falando que não vai dar certo? Como você sabia disso? E aí, né, o personagem quebra de novo a barreira entre a tela, né, do espectador, dizendo que o Jim, né, o Jim de Amor, tem o roteiro pra ele ler. O xerife fica pé da vida e aí então aparece Zelda em direção ao carro, né, com sua espada gatana e ceifando os mortos-vivos pelo caminho, ceifando os mortos que não querem morrer. E a gente imagina que ela iria salvar, né, mas não. Então acontece uma coisa que não estava no roteiro que o Jim deu pro Ronnie. Aparece um disco voador clássico e por um momento eu achei que ele ia abduzir todos os alienígenas e salvar a humanidade, mas não. Ele apenas abduz Zelda, né? Que é óbvio, a funerária samurai era uma alienígena, não poderia deixar de ser, né? E vai embora então deixando nossos heróis ali a mercê com um dilema, né? Morrer, né? Ali daquele jeito passivo ou então lutar até morrer. E se você quiser saber o final apoteótico, empolgante, de um filme de um ritmo lento, né? Mas como o comportamento zumbi, como a andar do zumbi, mas com esse final inesperado, vale muito a pena assistir. É um filme, como eu disse, é arrastado, lento, mas com esse final... Então, pra gente, né, chegar à conclusão, Djamusch é um diretor de metáforas, assim como vários outros, né, assim como foi George Romero, que foi um pioneiro nos primeiros filmes de zumbis, e ele é homenageado no filme, né, e ele já fazia uma analogia entre os zumbis andando assim, o pessoal era da década de 70,
do pessoal que ia para o shopping, né, ali fazer compra, aquela coisa vazia, né, e os mortos-vivos do Jim, né, do Jim Jarmusch, do diretor, talvez esteja fazendo uma crítica ao excesso de filme de zumbi, com muita quantidade e muita pouca qualidade, né? A coisa até de Walking Dead, por exemplo, começou muito legal, mas começou massivo, né? Começou aquela coisa de você ver começando a ficar saturado, assim como os filmes de super-herói, né? Que o público gradualmente começou a falar, eu já vi isso aí, tô de saco cheio. E acho que um dos erros do Jim Jarmusch foi, né, como tinha muitos atores assim que de um potencial, eles ficaram ali tudo com aquela cara de bumbum de bebê, né, sem ter o que fazer. Eu achei um desperdício, limitando muito, né, ficam todos com cara de tédio, né, mas é um filme de terror, é um filme diferentão, é um filme de um diretor excêntrico, diferente, como você esperaria. Como eu falei, se você quer se divertir por um lado, assim, às vezes para pensar, né, aquela coisa toda, um filme bem estranho, tenta então curtir, porque as imagens, né, talvez os atores, né, o que o diretor quis passar é que os personagens estão tão assim, né, que essas imagens saturadas de mortos rastejando, né, acaba sendo naturalizada como um dia em uma cidade do interior onde as pessoas simplesmente parecem morrer de puro tédio. Pessoal, um abraço, obrigado. Se você não é inscrito no canal, se considere inscrever, ajuda aí, dê uma força. Se você já é inscrito, dê o like, um pequeno gestinho para mim, mas um grande passo para a plataforma entender que meu canal é relevante e seus comentários são bem interessantes. E não se esqueçam de viver. Obrigado e assistam The Dead Don't Die. Se você quer uma coisa diferente e quer sair um pouco dessa mesmice antes de virar zumbi. Adeus, amigos. Um abraço, até.